Pessoal, boa tarde. Voltamos aqui para fazer algumas explicações. Bom, veja bem, durante esse período todo aí de aulas, a gente vai fazendo o desenho no grafite, né? A gente vai fazendo no grafite, depois a gente passa para o pessoal adiantado, a gente passa lá para a tela para estar mostrando como a gente deve estar fazendo as pinceladas, como se trabalhar com o lápis, até mesmo nós não vimos ainda, eu espero que, se não der tempo por videoaula, mas a gente vai fazer a desenhar com borracha, porque a borracha também ela não é só para apagar. Então, vou contar para vocês, se a gente pegar uma folha e passar totalmente, né, totalmente o grafite nela, tá? E com a borracha a gente vai traçando, colocando os traços. Seria mais ou menos o inverso, né? Seria um negativo do desenho. A gente, que nem aquela antigamente tinha na máquina fotográfica, a gente batia a chapa e tinha o filme, a gente chamava de negativo. Talvez vocês não saibam, alguns saibam, né? Mas então, voltando a esse assunto, muitos estavam com um pouquinho de problema, assim, e ainda estão com problemas. Por exemplo, que nem na aula de ontem, os olhos, que eu estava fazendo, aquela sequência dos olhos. Eu tenho o esboço, o plano que eu quero, aí depois eu faço o desenho. Existe o esboço e depois tem o desenho. Geralmente as pessoas já pegam, professor, eu já desenhei. Não, você não desenhou, você apenas colocou ali o que você pretende fazer. O esboço, que a gente chama esboço. Esboçamos o que a gente tinha em mente, tá? O que é? Os olhos, tá? Então a gente pega os olhos, aquele esboço, passa para outro lado, vamos dizer assim, por outra folha, não sei, porque eu já tenho o que eu quero, então já defini o meu trabalho. E aí eu vou fazendo as linhas valorizadas. Eu sempre digo, as linhas valorizadas são as linhas de sombra, tá? Eu costumo chamar linhas de sombra. Uma coisa que a gente não pode deixar de estar sempre falando. Às vezes a gente tem que estar colocando a observação num documento que vai lá para a fundação, mas a gente vai botar que título? Põe linhas valorizadas, luz de sombra. Pô, mas de novo, realmente, de novo, porque o desenho, ele é direto, não existe, direto luz e sombra. Porque eu sempre costumo dizer, dois escuros não definem nada, e nem dois claros definem nada. O desenho é formado de um claro, um escuro, um claro, um escuro, tá? Eles são formados dessa fase. E aí a gente vai fazendo essas linhas valorizadas e com o lápis, né, com a posição que eu coloquei, que seria mais ou menos assim, mais ou menos assim não, é que eu estou com a caneta, assim, né? Movimento circular, e você vai na questão das linhas valorizadas, puxando e dando uma passagem, um degradê, vamos dizer assim. E aquilo vai formando aquela sombra, tá? E o desenho automaticamente. Aí, passando lá para o terceiro estágio, que é essa linha valorizada, e depois puxando e dando essa passagem que eu costumo dizer, tá? Eu já tenho praticamente ele pronto. Mas aí o aluno vai dizer assim, não, mas professor, já tá bom, né? Tá bom, assim tá bom para mim. Não, não tá nada bom. Não existe tá bom. Existe sim. Tá bom quando você entrou naquela fase da arte final. Não, professor, eu já fiz o desenho. Você fez o desenho, você sombreou, mas você não entrou no detalhe. O detalhe chama-se arte final. O que é a arte final? É um tracinho ali um pouquinho mais forte, mas é uma coisa milimetricamente curta. Não é você passar por cima novamente, não.
São detalhezinhos, o canto do olho, já embaixo dos olhos, escurecer um pouquinho mais a pupila, dá um pouquinho mais de sombra junto ao olho na parte de cima, nessa parte aqui de cima, se escurecer com a pálpebra de cima, se escurecer um pouquinho, isso chama-se arte final, tá? Porque você fazendo isso, você vai levantando, você vai tirando o desenho do papel, o negócio vai criando um volume, tá? Vai criando um volume e aí você tem, neste caso, a arte final, tá? Mas vamos falar também agora um pouquinho do que as pessoas, na hora de trabalhar com o carvão, também tem um pouco de dificuldade. Bom, quando você pega uma tela, nós temos dificuldade aqui na nossa região do papel jornal. O carvão vegetal, ele é para trabalhar com papel jornal. Mas devido a essa dificuldade de encontrar esse tipo de material, dessa matéria-prima, a gente não tem como estar trabalhando muito com carvão. Então, o que fiz eu? Uns testes em casa, né, testando, vocês também deveriam fazer isso em casa. Eu estou testando tudo e num pedaço de algodão cru, tecido algodão cru, senti ali que haveria essa possibilidade de eu estar desenhando e com o carvão tá fazendo essa passagem. Senti nesse momento que estava dando certo e eu continuei fazendo o trabalho com uma pequena escova de dente, creme de dente dental e fui macia, né? Macia, não pode ser nem a média nem a dura, é a macia. Aí eu fui puxando e vi que à medida que eu passava a escova naquele carvão que estava com linha valorizada, ele vinha me acompanhando na escova. E isso me deu essa proporção dessa passagem, ou seja, desse degradê no grafite. O que eu quero dizer que mesmo no carvão, como no bloco de desenho, grafite e carvão é a mesma situação. Não muda em nada. Você só tem que saber dosar como você vai fazer a sombra no papel. Você dosa o peso da sua mão com o grafite no papel. E isso ocorre também na tela, no carvão. Com a escovinha ali, se você apertar mais, você vai tirar mais. Se você tirar um pouco a escovinha do pano e passar levemente no tecido, ele vai estar esticando um pouquinho mais e deixando. Então, tudo é um controle. O que eu quero dizer que é treinamento. O carvão, as pessoas arrepiam, mas não se preocupa, porque na hora que você for fazer uma tela ou mesmo um grafite no papel, não muda em nada, não muda em nada. O único porém que eu coloco aqui para vocês é assim: em primeiro lugar, quando a gente vai procura a secretaria para participar de algumas atividades, por exemplo, no nosso caso aqui, que é o desenho, a gente tem que entender que eu estou indo lá para aprender, tá? Quando eu vou procurar alguma coisa, porque eu quero ter um outro conhecimento, e se eu sei um pouquinho, eu vou procurar um pouquinho a mais. E nós estamos lá para aprender, tá? Como trabalhar com o material, como eu vou aplicar esse pincel nessa tela, como eu vou aplicar esse lápis nesse papel, tá? A3, como eu vou aplicar essa escovinha no carvão, no tecido. Então, as pessoas têm medo, elas já querem chegar e apresentar algo. Eu não estou lá para que você chegue e apresente algo. Eu estou lá para estar passando uma técnica. Isso eu exijo mesmo. Em cima dessa técnica, o desenho vai aparecendo, tá? Mas olha, eu digo mais, tanto o grafite como no papel e o carvão no tecido é a mesma coisa. É o medo que atrapalha vocês, tá bom? Eu espero que o que eu tenha dito tenha ajudado
um pouco vocês aí nesse sentido. Valeu e até uma outra oportunidade. Até mais.